Então, estamos gravando, vou mostrar só um pouquinho aqui, as pessoas que querem aparecer, né? Vou mostrar para o outro lado aqui, ó. A gente está aqui no Cebinho Mirandópolis. Esse é o primeiro encontro, né, do curso de meditação. O tema que a gente vai trabalhar hoje é como lidar com o sofrimento. Esse, nos cursos de meditação humanistas que a gente já fez anteriormente, sempre tem sido o primeiro dos temas, porque ele depois é um eixo que puxa os outros temas, né? São 12 assuntos, ou 12 pontos, né? Que a gente vai trabalhar técnicas diferentes também, tá? Então, não é que a gente vai trabalhar sempre a mesma técnica. A meditação humanista, ela se chama meditação humanista porque a gente estuda diferentes técnicas, tá? Do mundo todo, inclusive às vezes fazendo investigações de campo, né? Eu mesmo cheguei a fazer algumas investigações de campo, sobretudo na Grécia, no Egito, na Turquia e também na África do Sul, tá? Então a gente pratica, a gente vai experimentando, investigando, né? E a gente compartilha, inclusive, algumas dessas investigações, desses estudos. E não é que a gente tem uma receita de bolo única que sirva para tudo. Por isso, é mais bem como ter um cardápio de opções, né, de meditação, do que ter uma coisa única que você fica repetindo, que para algumas pessoas funciona, né? Você ter uma coisa única e manter. Para outras pessoas você precisa ter um pouco mais de repertório, né? Esse é o entendimento que a gente tem. Sobre o funcionamento das reuniões em si, elas duram 1 hora, estourando 1h30, então são curtinhas, tá? Tem essa primeira parte que é um pouco mais de explicação, que fica gravada. A segunda parte, que é mais teórica, a gente apaga aqui a câmera, então quem não vê, né, acaba perdendo. Mas a gente vai explicar um pouco no vídeo como que é um pouco essa parte e vai disponibilizar os textos também, né? Então tem um grupo de WhatsApp só para quem vem presencialmente, até para a gente se coordenar. E tem aquele canal, né, que a André abriu, que é o canal mais público, onde a gente divulga mais abertamente também os conteúdos ali, tá? Então, ele tem 10 minutinhos de máximo 15 de explicação, tem ali mais uns 15, 20 minutinhos, máximo também, de prática, e tem a parte mais importante no final, que é intercâmbio. É uma roda de conversa. Se o grupo não for muito grande como é hoje, podemos fazer uma roda só, ou eventualmente, se o tempo estiver apertando, a gente divide, tá? Idealmente para que todo mundo possa falar, né? Não é uma roda de intercâmbio que a gente vai chegar em nenhuma conclusão, é mais para cada um falar, puxa, para mim funcionou, para mim não funcionou, pô, legal. Então sempre é muito importante essa conversa posterior, né? A gente é adepto a um tipo de prática de meditação que não é só em silêncio. Algumas técnicas são em silêncio, tem outras que você pode fazer caminhando, tem outras que você pode fazer conversando. Tem muita fauna e flora, né, quando se fala de trabalho, né, com a interioridade humana. Não sei se tem mais alguém chegando, mas acho que não. Então, hoje, eu não sei se todo mundo... Quem já está no grupo aqui? Quem não tiver... Tá. No grupo, eu já coloquei, mas depois posso colocar de novo, os textos de hoje, tá? Um detalhe importante, em homenagem ao Osvani, que é diretor da escola aqui do bairro, que foi expulso da escola sob a alegação de que ele, nas reuniões de acolhimento, lia poesias, que é uma coisa bastante absurda, né? Ele foi afastado. Uma das alegações era essa, né? Uma das primeiras, assim, quando interrogam ele, né? Você lia poesias na reunião de acolhimento? Sim, virou um crime. Então, em homenagem a ele, a gente vai fazer algo que a gente nunca fez antes nos cursos anteriores. Isso, assim, não sei, em primeira mão que a gente está fazendo aqui, que é cada semana, cada um desses temas, a gente vai pedir para que todo mundo que está no grupo busque alguma poesia relacionada àquele assunto, que lhe toque. Pode ser antes da reunião, pode ser no celular, pode ser aqui no Cebinho, pode ser onde vocês preferirem. Então, hoje, como é o primeiro momento, eu trouxe 2, 3 poesias. Uma delas é do próprio Silo, tá? Que é um do filósofo argentino que a gente segue bastante, que é fundador do movimento humanista que a gente faz parte.
que começou esse processo, né? E essas poesias, na verdade, elas também estão atreladas ao tipo de estado de consciência que a gente busca. A meditação humanista, ela não busca exatamente como outras, uma espécie de nirvana, coisas assim, que a gente acha muito interessantes também. Mas a gente é mais humilde, a gente busca o que a gente chama de estado de consciência inspirada. Ou seja, uma coisa que a gente acha que tem aqui nesse espaço, né? Que é uma coisa que às vezes, né, beira a poesia, a arte ou a filosofia. Então, um dos objetivos que a gente tem, né, é gerar esse tipo de estado de inspiração. Então a poesia pode ajudar nesse sentido, né? Porque às vezes para um vai tocar uma poesia, para outro vai tocar outra, às vezes sobre o mesmo assunto. Então a gente vai começar as reuniões sempre lendo antes mesmo de abordar o assunto, a explicação, que a explicação às vezes é mais chatinha, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo e tal. A primeira coisa que a gente vai fazer é ler uma poesia e cada um que vem, lê a sua, né? Lógico, vamos tentar que não sejam poesias muito compridas. Hoje eu trouxe uma aqui do Neruda, uma do Fernando Pessoa, uma do Drummond. A do Drummond é meio compridinha. E uma do Silo, que é meio compridinha também, mas não é tanto. Então eu queria ver, para não ser só eu falando aqui que nem um papagaio, quem que se animaria de ler. Lembrando que essa parte, se alguém não quiser aparecer, a gente não grava, mas de repente pode captar a voz somente, a gente põe a câmera para o outro lado, se a pessoa topar, né? Ou, né, cada um também pode aparecer, a gente põe a câmerazinha, né, pra pegar. Não sei se o áudio aqui vai ficar muito bom também, tá? Então, eventualmente quem tá do outro lado nos perdoe, né? A gente tá fazendo o melhor que a gente pode. Então tem essas 4 poesias. Alguém se anima? Eu tenho elas no celular, hoje a gente não conseguiu trazer impresso. Alguém se animaria de ler essas poesias pra gente já ir entrando? Algumas delas beiram o que a gente vai conversar daqui a pouquinho. E lembrando, isso ainda não é a prática, isso é só, vamos dizer assim, uma preparação para a gente desconectar um pouco das preocupações, né, do dia a dia e começar a entrar nessa esfera mais próxima do espírito, né, que a gente gostaria. Alguém se anima? Você se anima? Quer começar com... Vamos começar com, de repente, aqui, ó, do Fernando Pessoa. Escolhe aí, tem 4. Deixa eu passar aqui para a Aline. Nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos. Esse é de quem mesmo? Do Fernando Pessoa? Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Esse é do Neruda? Ou será que tá errado? Não, esse é Fernando Pessoa, acho que eu não vou ler aqui. Quem quer ler o próximo, do Drummond? Um poema sobre a dor e o sofrimento. Definitivo, como tudo que é simples. Nossa dor não advém das coisas vividas, mas das coisas que foram sonhadas e não se cumpriram. Sofremos por quê? Porque automaticamente esquecemos o que foi desfrutado e passamos a sofrer pelas nossas projeções irrealizadas. Por todas as cidades que gostaríamos de ter conhecido ao lado do nosso amor e não conhecemos. Por todos os filhos que gostaríamos de ter tido junto e não tivemos. Por todos os shows e livros e silêncios que gostaríamos de ter compartilhado e não compartilhamos. Por todos os beijos cancelados pela eternidade. Sofremos não porque nosso trabalho é desgastante e paga pouco, mas porque todas as horas livres que deixamos de ter para ir ao cinema, para conversar com um amigo, para nadar, para namorar. Sofremos não porque nossa mãe é impaciente conosco,
mas por todos os momentos em que poderíamos estar confidenciando a ela nossas mais profundas angústias, se ela estivesse interessada em nos compreender. Sofremos não porque nosso time perdeu, mas pela euforia sufocada. Sofremos não porque envelhecemos, mas porque o futuro está sendo confiscado de nós, impedindo assim que 1000 aventuras nos aconteçam, todas aquelas com as quais sonhamos e nunca chegamos a experimentar. Por que sofremos tanto por amor? O certo seria a gente não sofrer, apenas agradecer por termos conhecido uma pessoa tão bacana, que gerou em nós um sentimento intenso e que nos fez companhia por um tempo razoável, um tempo feliz. Como aliviar a dor do que não foi vivido? A resposta é simples como um verso: se iludindo menos e vivendo mais. Cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca, e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Carlos Drummond de Andrade. Bonito, profundo, né? Maravilhoso. Eu não sabia que o Drummond tinha poesias assim tão profundas, né? Eu conhecia a parte mais social dele, mas essa parte. Agora tem uma aqui que é do Silo, é um pouquinho mais curta. Quem se anima? Quem se anima? Essa é bem bonita também. É a poesia também. A pergunta. Eis a minha pergunta. À medida que a vida passa, cresce em ti a felicidade ou o sofrimento? Não pensas que defina estas palavras. Responde de acordo com o que sentes. Ainda que sábio e poderoso, se não cresce em ti e em quem te rodeia a felicidade e a liberdade, rejeitarei o teu exemplo. Aceita em troca a minha proposta. Segue o modelo daquilo que nasce, não o do que caminha para a morte. Salta por cima do teu sofrimento e então não crescerá o abismo, mas sim a vida que há em ti. Não há paixão, nem ideia, nem ato humano que se desentenda do abismo. Portanto, tratemos do único que merece ser tratado, o abismo e aquilo que o ultrapassa. Esse é o primeiro capítulo de um livro. Deixa eu mudar aqui, né? Esse aqui é o primeiro capítulo de um livro chamado Humanizar a Terra. Esse aqui. E esse é a parte que ele fala a pergunta, né? A pergunta que é uma pergunta também de meditação. Uma pergunta dessa de tempos em tempos sem se fazer. À medida que a vida passa, está crescendo em mim a felicidade ou o sofrimento? Porque ainda se eu for mesmo sábio ou poderoso, se não crescer em você, em quem te rodeia, a felicidade e a liberdade, não é um exemplo tão interessante de ser seguido, né? Essa é a ideia para a gente refletir. Peraí, passou-se alguns... Então, de tempos em tempos é uma pergunta, né? Que pode ser interessante de a gente se fazer. Com relação ao tema do sofrimento em si, é muito importante a gente destacar que a gente faz uma diferenciação, tá? Aqui já isso faz parte da filosofia humanista, que é existencialista, então ela tem também um pensamento por trás dessa prática de meditação, onde nessa concepção a gente separa a dor e o sofrimento tal qual fez o Drummond na poesia, por isso me chamou a atenção, né? Ele não é que só os humanistas fazem essa diferenciação. Então, qual que é a diferença, né, entre dor e sofrimento? A gente atribui a dor a uma coisa mais física, a dor é uma coisa mais do corpo. O sofrimento já seria algo mais da alma, né? É a mesma diferença, às vezes, que as pessoas confundem sensações de experiências, né? Sensações são coisas que partem do aparato corporal.
As experiências já são algo que é mais profundo, né? Para nós, quais que são, e aí a gente já vai entrar na prática, tá? Mas é importante entender desde onde a gente faz a prática, né? Quais que são para nós humanistas as raízes do sofrimento? Para nós, as raízes do sofrimento, aí nesse um ponto de vista até muito próximo ao do budismo, é o desejo do ser humano. Quanto maior o desejo, maior o sofrimento, né? Até se fala, tem duas rodas nesse carro, uma roda do desejo e outra do sofrimento. Quanto mais rápido uma anda, mais rápido a outra anda também, né? E também se fala, quanto mais grosseiros são os nossos desejos, mais violento a gente se torna, mais sofrimento a gente leva em nós e espalha ao nosso redor, né? Quanto mais elevados os nossos desejos, quanto mais a gente vai sublimando e desejando coisas mais elevadas, menos violento, né? Ou seja, mais em paz a gente fica com nós mesmos. E aí vai vir a prática de hoje, que a gente chama de experiência de paz, tá? É uma prática que também está nesse livro, mas a gente faz há muitos anos, a gente já vai explicar melhor como funciona. E a gente começa a desejar, né, coisas mais interessantes, porque existem algumas correntes meditativas que acreditam ser possível uma total superação do desejo e uma total anulação do próprio ego, ou do próprio eu, né, que também alguns chamam assim. A gente acredita que, eventualmente, pessoas muito iluminadas podem até chegar nesse estado, mas é muito difícil. O mais comum e o mais interessante para nós, no nosso nível, vamos dizer assim, é a gente tentar elevar um pouco e desejar coisas mais inspiradoras para nós e para outros, né? Menos egoístas, menos, enfim, elevar esse desejo. E como é que o desejo se apresenta na consciência? O desejo ele se apresenta na consciência como devaneio. A tradução, vamos dizer assim, do desejo para o ser humano é o sonho, é o devaneio, né? Então, se a gente deseja muito, tem desejos muito grosseiros, o sonho, o devaneio, ele é mais pesado, é mais denso. Se a gente vai tendo um desejo mais elevado, o sonho vai ficando mais leve, vai tendo mais respiro. Os devaneios também começam a rarear, você começa a ter a mente um pouco mais limpa. Então não é um processo de forçar, senão que é um processo de ir devagarinho, né? O nosso processo não é ir devagarinho, né? Então a gente comenta que os devaneios são a expressão para a consciência desses desejos e existe também algo que a gente chama de ditadura da memória, né? E seria interessante a gente superar essa ditadura através dessas práticas meditativas, né? Como assim ditadura da memória? Às vezes você está querendo, por exemplo, sei lá, eu preciso ter a mente limpa para criar algo novo, ou para ter uma reflexão sobre um futuro e não tanto sobre o passado. Às vezes você não consegue, porque o passado se impõe, né? Existe uma coisa muito pesada no passado que você precisa deixar mais leve para poder se focar mais no futuro e também para desbloquear essa lucidez, né? Essa mente com um pouco menos de devaneios e um pouco mais atenta, né? E atenta de maneira leve. Então tudo isso é um pouco o conceito, a gente tem muitos textos, muitas coisas disso a gente vai depois estar circulando, aqui é só para a gente ter uma ideia. A prática em si é muito simples, então o que a gente propõe fazer hoje, né? Que é o básico. Primeiro uma distensão, tá? Então a gente tem 3 níveis de distensão, a gente vai fazer uma distensão externa, interna e mental. Então é uma distensão guiada, dura uns 5 minutinhos. E depois a gente vai fazer uma experiência de paz, que a gente chama, tá? Essa experiência de paz, ela está nesse livro também, Humanizar a Terra. Onde ela está? Vamos ver, que página. Aqui ó, experiência de paz, capítulo 15, página 25, tá? Experiência de paz. Essa experiência de paz, a gente vai imaginar uma esfera de luz que vem do alto, vem para o coração, se expande até os limites do corpo, a gente fica uns minutinhos em paz, volta e ela sai de volta, tá? Se der tempo, eu não sei como vai ser o nosso tempo, talvez a gente pode até fazer uma continuaçãozinha dela, que é a de bem-estar, que também é muito interessante. Qual que é o objetivo aqui? O objetivo aqui, nesse primeiro momento, é a gente ganhar manejo de vir, que nem hoje, uma sexta-feira pós-carnaval, 1000 problemas, né? E primeiro se acerenar, aquietar um pouco o estresse e conseguir tomar contato, vamos dizer assim, com
essa mente com menos devaneios. E como é que a gente faz isso? Ah, não posso ter devaneios, não posso ter devaneios? Não, porque aí você tem ainda mais devaneios, né? Você faz isso se focando, por exemplo, nessa esfera, numa luz e tal. Então você esquece um pouco as outras coisas e tenta ir concentrando nessa forma, tá bom? Aqui então eu vou apagar a explicação. Alguém tem mais alguma coisa que queira agregar na explicação? Algum comentário, alguma questão? Observação? Não? Então, Talvez como a gente faz essas experiências, que a gente, deixa eu passar aqui. diferente de outras correntes, a gente não faz nem deitado, nem, a gente faz assim como a gente está aqui, com as pernas assim, o mais distenso possível, mas numa distensão atenta. Porque, por exemplo, deitado você dorme, na casa, não sei, aqui você tem, não, mas sempre acontece a gente fazer essas dar umas cabeças assim, normal, tranquilo. Tudo bem. É, mas a ideia é sentar assim, as pernas, as mãos nos joelhos, tentar ficar assim, extenso, se tiver muito apertado, quiser soltar aqui também. Eu acho que é isso, espalda reta. Tentar assim que a gente não tenha muita comodidade para dormir, mas também uma posição que seja confortável. Você está deixando isso de equilíbrio instável. Acho que agora sim, acho que era para explicar.